Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do dia, do horário que você estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Irmandade Literária. Quero agradecer aqui aos novos inscritos, novos likes, as pessoas que estão interagindo nos comentários. Muito obrigado mesmo. Talvez estou escutando um som de fundo aqui, que é o meu ventilador, porque aqui meu quarto está muito quente. Lembrando que, alguns recados bem rapidinho aqui, tá, gente, por favor. Eu estou sorteando este livro do Codet Marcard, do Stella Maris, totalmente lacrado e novo. Assim que o canal estiver com 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro aqui, tá? Lembrando também que eu continuo aqui com o projeto As 48 do Poder, Leis do Poder. Já estou no 6º na lei, me preparando a produção para o 7º. E também o 14º conto de Tolstói. Eu dei uma parada, por quê? Neste conto, porque esse conto realmente ele deu uma bugada aqui no meu cérebro aqui. E eu li, estou relendo e não estou ainda sem entender o que Tolstói quer falar comigo, principalmente. E o que eu fiz? Eu comprei um livro de apoio, tá? Para eu poder entender mais. Eu comprei até no centro aqui na minha cidade, tive sorte, que é Tolstói. Tolstói, de quanta terra precisa um homem e outras histórias. Esse aqui é outro conto dele. É um livro que tem 4 contos, mas ele serve de autoajuda, de complemento, como suporte, para eu poder ler esse 14º conto, que realmente Tolstói deu ali um caminho, e eu confesso que você que eu não estou entendendo. Ele foi para um caminho que tragou tanto personagem, ficou paradando naquela história que ficou difícil para entender. Mas enfim, tudo vai dar certo. Mas agora nós vamos continuar aqui com esse grande projeto, com essa grande obra, né? Não é uma coisa muito fácil para se ler, mas neste momento eu estou fazendo uma resenha agora do 11º conto de Ravensbrück, 13º conto de Ravensbrück, que é o Auschwitz. Todo mundo conhece a história de Auschwitz, que é o campo de concentração nazista na Polônia. O Auschwitz. Esse aqui é um dos contos mais comoventes do que eu já estou lendo, que eu já li. Eu vou deixar bem resumido aqui, porque é aquela parte de chegadas e despedidas. Neste conto aqui, aqui é uma narrativa de 2 prisioneiras, né? O nome dela, acho que vou falar certo, é Mauer. Mauer, falei certo. E Tiger. Tege ou Tiger? Tige. Mauer e Tiger. Neste capítulo aqui, elas vão narrar o que está acontecendo em Auschwitz. Elas são transferidas de Ravensbrück, ela e quase mais de 1000 mulheres, junto com ela, com Lechfeld, que é uma das guardas mais experiente ali de Ravensbrück, a mando de Himmler, para que ele coordenasse que tantas mulheres prisioneiras de Ravensbrück fossem para Auschwitz, e também judias eslovacas. Só que essas judias eslovacas elas foram enganadas, que fizeram uma proposta para ela que elas saíam de lá e que via para Auschwitz para fazer trabalhos ali, voluntário, ganhar um dinheiro. Não, trabalho voluntário. Elas iam trabalhar e ganhar o dinheiro e voltar. E ficar 3 meses lá. Só que quando elas chegaram lá, a realidade era muito diferente. E elas levaram lá malas de roupas, frutas, etc. E quando elas chegaram lá e viram as prisioneiras lá, que anos não viam nem uma laranja, que um conto-relate deixou a mala cair no chão, e elas levaram muitos pertences, levaram roupas, levaram joias, dinheiro, e foram tudo confiscado, tomados, as roupas delas foram trocadas, foram cortados seus cabelos, e se notaram que muitas mulheres lá foram mortas de tifos, foram mortas de tanto o corpo já não doía, já estava morto praticamente, sentia dor em todo o corpo, de um trabalho forçado. Então essas eslovacas, elas foram enganadas. E aqui, essa é a primeira das tantas visitas
que Himmler fez ao Auschwitz, que ele coordenou, que ele mandou que fizessem. Uma das crueldades aqui, que conta nesse capítulo, que cerca de 300 pessoas, entre mulheres, idosos, crianças, foram mandados para um túnel e aos gritos, foram jogados lá dentro com os guardas da SS, lá com cães, e, e era um terror que a Mauer e a Tid conta que ouvia esse grito, principalmente das crianças, e que em 15 minutos foram jogados nessa câmara de gases, foram gaseados, em 15 minutos todos foram mortos. E eram gritos terríveis, de gemidos, de dor. É difícil. Tem uma parte aqui também que Himmler mandou que algumas prisioneiras, elas ali de Auschwitz, para ser punidas, elas ficassem totalmente nuas. Já era tarde da noite, e elas chicoteadas no meio de todo mundo. E a crueldade que esse Himmler mandava que fizesse com essas prisioneiras eram terríveis. Então ele tinha prazer de ver isso, das prisioneiras serem chicoteadas, maltratadas, espancadas, mordidas por cães. Tem uma parte aqui também que as testemunhas de Jeová fizeram greve de fome, mais uma vez elas estavam ali firme e forte. E elas falaram verdades do Hitler, que o Hitler era o filho do demônio, tipo essas coisas. E essas aí não foram também gaseadas, foram torturadas cruelmente. Algumas que não filaram nada, ficaram na delas, elas tiveram alguns outros trabalhos melhores para trabalhar para a SS. Aí tem uma parte de depravação que essas guardas que faziam serviço lá em Ravensbrück e foram para Auschwitz, elas tiveram relacionamentos lá sexuais com alguns prisioneiros para ter dinheiro a posto das suas joias. Essas mesmas guardas tiveram casos amorosos também com alguns guardas SS, então algumas partes ali dos balcões, as mulheres ficavam ali para ter relações sexuais com os guardas SS. Então havia muito contrabando, então pegava os pertences dos judeus que foram confiscados e colocavam no bolso. Tem um tal aqui de Ross, que era um dos lacaios, dos mandantes, que obedecia a ordem de Himmler, também tinha relação sexual com uma das prisioneiras, para ter barganha, para ter dinheiro também. Um dos relatos mais comoventes que é narrado por Mauer e Tid é que um menino de 4 anos estava separado da mãe ali no meio dos prisioneiros ali, e colocou ele para ele rever a mãe naquele momento ali, e os dois juntos foram jogados na câmara de gás. Tem uma parte ali que os fuzilamentos foram frequentes, então tipo assim, as pessoas que fugiam eram fuziladas, outras que eram muito mortas por cansaços e por causa do frio e por tifo, outras se matavam porque não aguentavam mais aquela situação. Tem uma parte que era assim, todas elas trabalhavam sol, chuva, sol, e até o corpo não aguentar mais. E quando elas não tinham mais utilidades para fazer trabalhos forçados em favor dos nazistas, a favor dos guardas, elas eram jogadas na câmara de gás e eram fuziladas. Essas mesmas prisioneiras olharam para buracos, acediam os balcões e viram entre 15 e 18 mulheres dentro ali dos balcões mortas, e muitas delas abraçadas com os filhos. Então, o nível de crueldade que Himmler mandou fazer com essas mulheres, e também com homens, porque ele mandou que o Auschwitz tivesse uma separação entre homens e mulheres. O número aqui, entre Ravensbrück e o Auschwitz de mulheres, ficava entre 5 a 7 mil, ou quase 8 mil mulheres. Homens também chegavam ali aos seus 20 mil. A frequência com que eles matavam, a frequência com que eles faziam essas coisas, era uma das coisas mais terríveis que você possa imaginar.
Esse é o conto que eu me emocionei, principalmente o que eles fizeram com os idosos, com as mulheres, que literalmente Himmler assinava, obrigava que eles fossem, o plano era de exterminar, principalmente ali no caso, já era mais exclusivo com os judeus e as judias. E então assim, mandava o espancamento frequente, fuzilamento, elas eram jogadas dentro dos barracões, então o que se dava a entender se cada barracão tinha capacidade de ter, sei lá, 100 mulheres, que era grande, tava 500, 600, uma ficava em cima da outra até o teto, não tinha banheiro, então elas faziam as necessidades dela nem perto uma das outras. Lá em Ravensbrück, o que dava a entender que tinha um pouco de condições melhores mesmo, com as torturas, com os, com os bunkers, com as solitárias, tinha uma estrutura um pouco melhor, se é que ficar em campo de concentração, como não. Ali não, ali já é uma depravação, é Sodoma e Gomorra, é tortura, é flagelo, é espancamento, as guardas, as mulheres, o que elas faziam com as prisioneiras, era terrível, e que eu me recuso a dizer aqui, porque não dá, porque o meu vídeo pode ter, além de ser desmonetizado, não é só por causa de ser monetizado, pode ser derrubado. É um livro, gente, que eu falo pra você, o que eles fizeram com as crianças aqui, meu Deus. Tem uma parte aqui, meninas de 14 anos que foram para lá e comprovaram que essas meninas elas eram virgens e eles queriam dar esse aos médicos saber ter sincera. Então existia maneira de comprovar se elas eram virgens ou não. Ah, é uma das coisas mais terríveis e deploráveis que você possa imaginar o que foi feito ali. Aí, uma das guardas aqui, que se chama, vou pegar o nome certinho dela aqui, Lechfeld, Lenfeld ou Langefeld. Ela era já uma guarda experiente, ela tinha uma certa amizade com as prisioneiras desde lá de Ravensbrück. Ela, quando ela viu que as coisas estavam desandando, porque ela era uma mulher religiosa, luterana, algumas prisioneiras entendiam que ela não concordava com aquilo que Himmler, Hitler e seus mandantes faziam com aquilo ali. E ela começou a perder a mão, porque ela era uma guarda que tinha outras guardas abaixo dela que é subordinada a elas. Mas quando essas guardas foram para Auschwitz, essas guardas desandou. Não começou a respeitar mais a autoridade dela, começou a ter relações com os guardas da SS, começou a roubar, a ter contrabando. Ali o negócio desandou. E ela pediu para voltar para Ravensbrück porque ela não aguentava mais ver aquilo. E foi negado. E ela chegou a conversar com o Himmler, explicando que estava a situação. Ele falou com aquela cara dele que ia resolver, mas depois, quando ele descobriu que aquilo não era conveniente a ele, fez descaso. O que é dito aqui, a crueldade que as prisioneiras batiam, como eu já fiz, de bater com as mulheres sendo chicoteadas de noite, nua, ao pé de todos, e os guardas vendo, chamando elas de putas, de porcas, de bruxa, e vai por aí vai. Os caras bebiam e ela perturbar elas. Ali realmente o Auschwitz virou a depravação de tudo. Ali realmente não tinha mais comida, então ali as começou a ter falta de comida, ficou muito mais avançada as coisas, e além da tortura, a morte era mais frequente. Então, era demandada, algumas, as doentes, que já não tinha como, não aguentava nem ficar de pé, avisavam para elas que elas iam para um sanatório para se cuidar, para os médicos, mas na verdade algumas já sabiam que elas iam ser gaseadas ou fuziladas. Nesse caso aqui o nome dela é um pouquinho complicado, vou tentar de novo aqui. Ela chama Teaser. Tid. E a Mauer sabia o que estava acontecendo. Então, tinha umas listas que ela sabia das pessoas que iam para ser gaseadas. Só que elas não podiam falar muita coisa, porque a vida delas também
passava por risco. E a Tid, ela teve tifo e ela também quase foi gaseada. E tem uma parte aqui que elas começam em blocos a avisar para as mulheres mais velhas, olha, quando os médicos foram procurar vocês aí, fala que vocês estão bem de saúde, fala que vocês não estão doentes, para você não ser fuzilada, não ser torturada, não ser gaseada, você não ser morta. Mas as prisioneiras já nem respondiam, falava que sente dor por todo o corpo, porque algumas delas iam para alguns lugares da cidade que estava todo tomado de destruição e com barra de ferro, pensa bem, era só mandar bater assim paredes para derrubar, para fazer uma limpeza. Então imagina você um trabalho braçal no frio, no calor, com uma barra assim de ferro para bater na parede, para derrubar os escombros, para fazer limpeza, e o dia inteiro, sem alimentação nenhuma, com tijolos, enfim. Só que essas mulheres já não aguentavam mais aquilo. Então não adianta os médicos consultar, vir. Então aqueles médicos, ao ouvir daquilo, já assinavam, olha, pode fazer o que você acha que deve ser feito. Então, o que eu já disse aqui em todos os capítulos, tanto Himmler como Goebbels, tanto essa corja nojenta, nenhum deles teve assim participação de dizer que eles mesmos pegaram arma e mataram. Eles não, eles ordenavam as ordens. Eles diziam como deve ser feito e como deve ser feito. Então, as prostitutas, as antissociais, a Testemunha de Jeová, as judias, as ciganas, aí tinha tchecas, eslovacas, russas, as comunistas. Desculpa. A intensidade da crueldade era uma coisa mais horrenda que você pode ver. Então, tem uma frase que eu até peguei aqui hoje, está no meu celular aqui, que é do Sartre, que é bem interessante. Eu vou abrir para vocês verem aqui, que eu até postei um tempo atrás na minha rede social, que é bem interessante. Eu vou ler para vocês aqui, que é muito verídico. Aqui, deixa eu só meu celular abrir, que está um pouquinho demorado para abrir aqui. Que eu tô até com bastante dificuldade para falar desse capítulo, gente, porque é muito penoso. É muito difícil você não se emocionar com uma história tão terrível. É você achar do direito de tirar a vida dessas pessoas, dessas mulheres, dessas crianças, de uma maneira tão cruel. Crianças, velhos, idosos. O que eles fizeram com as meninas, com os meninos, né? Pegou o filho com a mãe e colocou na câmara de gás, os idosos, nessa parte que manda eles para aquele estudo, mais de 300 pessoas, os gritos, elas contando os gritos, o gemido deles, era uma coisa terrível. Sartre, Jean Sartre, todas as palavras têm consequências, todo silêncio também. Então aqui, por que eu digo isso? Porque neste caso aqui, Ledfeld, ela faz uma denúncia para alguns membros ali dos Estados Unidos, relatando o que está acontecendo ali nos campos de concentração na Alemanha, todo o fervor que Hitler está fazendo, o alarde que está fazendo, os discursos que o está fazendo, isso, né, além de tomar toda conta da Alemanha, a Europa sabia do discurso que ele está fazendo, a Europa sabia que estava fazendo tudo, a imprensa internacional sabia de tudo, mas silêncio, né? Todas as palavras têm consequência, todo silêncio também. E toda omissão também tem. Assim, gente. Você fica imaginando, sabe? Os gritos dessas crianças, dessas mulheres, dessas meninas que virgens ainda foram para concentração e a maneira que eles queriam ter certeza se as meninas eram virgens ou não, sabe? É doloroso. As mulheres sendo tiradas suas roupas, as roupas muitas vezes que ela tira, as roupas nunca foi lavada, tinha roupas lá com piolhos. Então, para esvaziar alguns barracões ali, alguns russos e russas foram fuzilados para ter mais espaço.
Muitas vezes as roupas estavam sujas, tinha piolho, estava infestado de piolho, de tifo. Algumas se suicidaram porque não aguentava mais. É penoso isso aqui, gente. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver um livro tão... É tão assustador, tão, tão terrível. É uma crueldade, assim, sobrenatural, cara. Eu não consigo... Sério, é de doer o coração, cara. Não, eu não consigo falar mais nada, desculpa. Esse capítulo foi muito difícil para mim. Principalmente o que se faz com as crianças ali, com os idosos ali. É difícil, sabe? É difícil. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o fim. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o fim. Lembrando que eu estou fazendo aqui, quando o canal tiver com 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro aqui, do Cormac McCarthy e Stella Maris, tá bom? E eu, durante a semana aqui, está em produção aqui, né, a 48 Leis do Poder, do Robert Greene, os contos de Tolstói. Também vou falar também sobre esse complemento aqui de suporte, que é o de quanta terra precisa o homem e outras histórias, que está me ajudando aqui nesse suporte aqui, tá bom? Então, tá aqui, gente. O 11º conto de Ravensbrück, de Sarah Helm, Auschwitz, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Não se esqueça que o seu joinha, o seu comentário ajuda no engajamento deste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um forte abraço e fique bem. Tchau, tchau.